Aleluia! Hoje é um dia de ceia, é dia de manhã de consagração, ceias, como a gente sempre tem o costume de fazer no primeiro domingo do mês. E nós vamos continuar, irmãos, só para você ter uma ideia do que a gente está fazendo, a gente vai continuar a mesma ideia que a gente estava trabalhando no mês de outubro. Justamente que nós somos chamados para ser ganhador de almas, tá? A gente está trabalhando numa nova ideia, mas ela está na mesma linha. Por isso que eu falei que a gente vai trabalhar muito essa questão. Então, essa série vai se chamar Pregando e Discipulando, tá certo? É algo que nós vamos aprender a fazer. Você precisa aprender a fazer isso. Não faz sentido nós sermos cristãos e não frutificarmos. Amém? Eu vou falar aqui, eu vou repetir, mesmo que eu seja o único pregador que fale isso. A gente está, como cristão, a gente está muito gordo. Muito gordo no sentido de a gente já tem palavra, a gente já tem conhecimento, a gente tem eventos, tudo é feito para cristão. Eu acho que a gente precisa agora começar a ampliar. E essa cultura, ela precisa acontecer e vai ser um pouco difícil. Eu sei, porque você não me mostra uma resistência violenta, mas muitas pessoas, elas têm uma resistência porque elas dizem assim, como assim? O que eu preciso fazer? Você precisa frutificar. A gente precisa começar a pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem o evangelho. Amém? Nós precisamos ter uma visão maior e começar a perceber o coração de Jesus, e a gente precisa sair para fora. A gente precisa deixar de olhar para a gente mesmo. Uma das coisas que você precisa construir em você é uma consciência muito tranquila, uma consciência muito pura de que você está fazendo a vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, todas as outras coisas andam bem para você. Deus lhe abençoa, você entende? Você entende? A gente sabe que Deus ele não nos trata conforme aquilo que a gente faz, mas agir corretamente, trabalhar com a mente, consciência pura, andar na palavra, andar no amor, isso vai fazer com que coisas e portas se abram para a minha vida e para a sua vida, amém? Então, nós precisamos, é o que eu tenho falado aqui, nós precisamos ser curados para curar outras pessoas. Eu quero que você experimente de uma cura. E a cura que eu estou lhe falando não é a cura física. Porque a cura física você está cansado de saber e você está sendo ministrado de que Ele é bom, Ele tem feito algo por você, muitas coisas por você, mas o que eu quero dizer é que você precisa fazer o quê? Você precisa ser curado por dentro. Você precisa ter a sua alma curada. Você precisa ser uma pessoa equilibrada. É o maior testemunho de que Jesus habita em mim e em você. É o maior testemunho de que Jesus habita em mim e em você. É quando as nossas almas estão tratadas, quando a sua mente está curada. Amém? E a figura que você está vendo aí é o nosso mestre, né? Só para você ter uma ideia, o mestre justamente, eu coloquei ali, não é? Pregando e discipulando. É o que a gente faz primeiro, pregar para as pessoas. Elas aceitando o evangelho de Cristo, elas precisam ser discipuladas, precisam ser encaminhadas, precisam ser ensinadas no caminho da fé. E eu posso dizer que é uma das maiores características do ministério de Jesus. Foi justamente pregar, foi discipular. Amém? Então ele ensinava muito, ele nunca deixou de fazer isso. E ele nos deixou também instruções para que nós, como filhos dele, nós continuássemos pregando o evangelho a toda criatura. E ele diz, quem crer e for batizado será salvo. É o evangelho, não é religião. Religião não salva ninguém. Denominação, Deus não quer nem saber de denominações, não quer carteirinha de membro. Isso não vale nada diante de Deus. O que vale diante de Deus é um coração puro, arrependido, alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, alguém que anda em amor, alguém que anda na palavra, alguém que anda perdoando, não é?
porque eu preciso, porque se a minha pregação ela for vazia de obras, você nem me ouviria aqui. Mas eu quero ser um exemplo para a sua vida. Eu quero que também você seja um exemplo para as pessoas. Eu quero que você ande em amor. Eu quero que você ande perdoando as pessoas. Eu quero que você seja um instrumento de paz para este mundo em guerra. Eu quero que você seja um instrumento de amor para esse mundo que só tem ódio. Você precisa andar como ele andou. E você precisa ser habilitado. Entenda isso. Você precisa ser habilitado para pregar, para discipular. Por isso, se o diabo colocou algumas ideias na sua cabeça, lava a sua mente com a palavra. A Bíblia diz que no final dos tempos, um sinal do final dos tempos é que o amor de muitos esfriaria por multiplicar-se a iniquidade. A sua consciência precisa continuar pura, sabendo que o amor de muitos pode esfriar, mas não precisa ser o seu. Não precisa ser o seu amor que vai esfriar. Você pode dizer assim: Senhor, eu não vou ser alvo dessa profecia negativa. Não precisa ser o seu amor. Deixa do seu familiar, do seu vizinho esfriar, mas não deixa o seu amor esfriar. Por quê? Porque quando eu tenho uma consciência daquilo que Deus quer fazer na minha vida, eu preservo aquilo que eu já ganhei. Amém? Eu seguro aquilo, porque isso vai me trazer ou vai me fazer andar até o dia de Cristo ou até o dia da salvação. Então, meus irmãos, que você seja transformado e habilitado naquele homem, naquela mulher, naquele jovem, naquela criança que sabe ajudar os outros, que sabe evangelizar, que sabe discipular. Nós precisamos abrir a nossa mente. Eu estava conversando com a Sazinha essa semana, ela estava me explicando algumas coisas. Ela me falou sobre como ela é terapeuta, ela trabalha com essas coisas de cabeça, do autismo, né? Ela estava me falando de algo muito interessante que eu até comecei a estudar um pouquinho, sobre poda neural. A poda neural refere-se ao seu cérebro. O seu cérebro, quando você nasce, você é criança, existem tantas sinapses interessantes. O seu cérebro os seus neurônios estão numa grande festa, né, dentro do seu cérebro. E por isso que a criança aprende rapidamente as coisas. É por isso que ela capta as coisas, ela capta os movimentos, os trejeitos dos seus familiares e assim por diante. Mas é interessante que depois o cérebro vai se organizando. E o que ele vai fazendo? Ele faz o que a ciência chama de poda neural. Ele expele ou ele elimina alguns neurônios que não são mais usados. Para quê? Para você organizar a cabeça e assim por diante. É por isso que algumas habilidades a gente consegue aprender quando a gente é criança. Depois de algum tempo é mais difícil aprender algumas coisas, sim ou não? Você vê os nossos jovens, às vezes eles aprendem inglês rapidamente, aprendem outra língua, mas você depois de adulto, você começa a estudar, você fala assim: meu Deus, será que um dia eu vou aprender o verbo to be? E as coisas começam a ficar... Por quê? O seu cérebro, ele faz sempre, em algum momento, as podas neurais. Você vai crescendo. Um grande momento é na infância, um outro grande momento é na adolescência. Mas o que acontece? Por que você está falando isso, pastor? Porque a poda neural, ela elimina alguns neurônios e você, conforme vai envelhecendo, as suas sinapses, aquelas ligações, não é, do seu cérebro, elas começam às vezes até serem desativadas. Você já percebeu como algumas vezes você quer lembrar o nome de uma pessoa, você não consegue? Eu sei que não é o que aconteceu com você, só comigo. Quando eu te chamar de irmão é que eu esqueci seu nome, tá bom? Eu tô brincando. Não é sempre que eu esqueço o nome de você. E eu ia até propor que a gente tivesse crachá aqui na igreja, tá bom? Era bom com o seu nome bem grandão. Mas sabe quando você está tentando lembrar o nome da pessoa, você não consegue, aí você fica assim. Aí o seu cérebro está trabalhando, porque algumas sinapses ele não encontrou naquele caminho que normalmente ele faria. Mas o que ele faz? Ele dá a volta, faz um caminho e tal, e ele te dá uma resposta.
E é interessante que às vezes você até percebe o cérebro fazer isso, porque você lembra de alguma coisa. Ele é irmão de fulano e a mãe colocou tudo o nome deles com R. Então é Ronaldo, Ricardo e Rosalvo. Oi, Rosalvo. Entendeu? O seu cérebro começa a lembrar das coisas. Coisa linda, não é? Mas por que eu estou falando tudo isso? É porque em alguns momentos acontece uma poda neural na sua cabecinha. E você pode começar a se limitar. Falar assim, eu não consigo mais fazer isso, não tenho jeito para fazer isso. Mas eu quero dizer que para quem vem na fé o negócio é diferente. Quem veio para a fé em Jesus o negócio é diferente. Para quem entregou-se a Cristo tem uma esperança. Por isso que quando você lê a palavra amplia os seus horizontes. Quando você lê a palavra, ela pode te dar sobrevida. Quando você lê a palavra e entende, você sabe que a palavra está dizendo que você tem saúde divina, que você tem proteção, que você tem provisão para você todos os dias. Então, a palavra de Deus, olha que coisa linda, ela começa a criar outras conexões maravilhosas na sua cabeça. Sabe o que eu estou falando? Se você tiver um amor pela palavra, você vai ficar mais inteligente. Meu Deus. Era a hora de você, pelo menos, dizer um amém. Se você tiver um amor pela palavra, as coisas vão mudar na sua vida. Você começa a ver as possibilidades. Quando você está em Deus, você não enxerga tanto os problemas, mas você vê as possibilidades, aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Então a palavra, irmãos, ela nos renova. Tá certo? A palavra, algumas pessoas falam assim, a palavra se renova a cada manhã. Não, não é a palavra que se renova a cada manhã. Não tem esse versículo na Bíblia. Não é? As misericórdias se renovam, amém? A nossa mente pode ser renovada todas as manhãs, se você tiver um amor pela palavra. Por isso que eu estou falando, nós precisamos agora desconsiderar algumas podas neurais que aconteceram na minha vida e na sua, e a gente entender o movimento que Deus está fazendo. Porque Deus está querendo nos levar para algo maior. Vou falar de novo, porque eu acho que você está dormindo. Vocês estão me ouvindo bem? Deus está querendo te levar para algo maior. Mas o que é algo maior, pastor? É minha casa maior? É mais salário? Não, não é isso que eu quero falar. Não é isso. É Deus atendendo minhas necessidades? Ele já tem atendido suas necessidades. A gente precisa tirar o foco de nós mesmos. Deus quer nos levar para uma grande colheita de almas. Eu tenho isso no meu coração. Nós precisamos começar a deixar esse rio que está em mim e você começar a afetar as pessoas para o bem. Amém? Então vamos andar com uma consciência pura. Vamos perceber que Deus quer fazer coisas grandes e poderosas na minha vida e na sua. Mas eu preciso começar a focar nas pessoas. Por isso que a gente precisa se abrir para encontros diferentes. É só imaginário, até a gente está em jejum. A gente precisa se abrir para encontros diferentes. O que seriam encontros diferentes? Algumas coisas que a gente nunca fez. Aleluia. Você estaria disposto a pregar numa missa católica? Eu estou disposto. Respeitosamente respeitar o padre, respeitar as pessoas. Você estaria disposto a ir a um grupo não muito ortodoxo? Você estaria disposto, não é? Você estaria disposto a ir a um lugar que as pessoas normalmente não vão? Você estaria disposto a chamar pessoas para um momento do seu convívio na sua casa? Para simplesmente oferecer um café para ela? E dizer assim, só queria oferecer um café, dizer que Deus lhe ama, que Deus tem um projeto para a sua vida. E se Deus abrir as oportunidades, você pregar de uma forma muito mais profunda. Mas a gente precisa começar a abrir a nossa mente, abrir os nossos horizontes. Eclésia, erroneamente, é interpretado como chamados para fora. Porque as pessoas pensam que é chamados para fora, para o mundo. Não. A eclésia, de fato, é uma reunião, é uma congregação. Eclésia significa a igreja que se reúne dentro. Esse é o significado real da palavra eclésia. Porém,
a nossa missão como filhos e filhas de Deus é levar esse amor para as pessoas que ainda não estão dentro. Amém? E muitas pessoas não vão vir a este lugar. Por isso que a igreja sou eu e é você. A igreja, nós levamos a palavra, nós levamos o evangelho, nós levamos a influência de Deus na nossa vida. Eu pergunto a você nesse momento, quem está disposto a se engajar verdadeiramente numa obra assim diferente? Aleluia. Não, já tenho 5 pessoas, glória a Deus. Pensa comigo, nós fazermos algo diferente, algo que não foi feito. Por que você quer fazer diferente, pastor? Você tem algum complexo, quer ser diferente? Não, nós precisamos fazer as coisas que não na onda, como todo mundo faz. Existe uma onda que todo mundo segue. E a gente fala, a gente vai seguir isso. A gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. A gente como brasileiro, a gente precisa entender que o mesmo Espírito Santo que está nos americanos está em nós também. Por isso que eu falei que a gente precisa compor as nossas próprias músicas. Chegou o tempo de a gente cantar as nossas canções aqui. De não ficar mais traduzindo. Chegou o tempo de a gente não ficar copiando movimentos ou moveres. Porque o mesmo Espírito Santo que está lá está aqui. Deus tem um movimento para mim e para você aqui. Eu creio em avivamento. Eu creio em avivamento. Mas vocês acham mesmo que Deus quer um avivamento para encher crente? Para deixar a gente mais gordo? Você acha que Deus quer fazer mais uma conferência para a gente cair no chão aqui, sair pulando em línguas, correr? É isso mesmo? É tudo isso que Deus quer para a nossa vida? Deus quer muito mais. Deus, eu creio num momento e num avivamento, mas um avivamento de salvação. Eu creio que está chegando um tempo, no final dos tempos, a gente percebe um funil, só não percebe quem está muito desligado, não é? Mas está chegando o final dos tempos. O arrebatamento de Cristo, da igreja, está às portas. Mas nós precisamos, como filhos e filhas, nos engajar de uma forma muito poderosa para ganhar vidas. Por isso que você precisa essa manhã começar a renovar os seus conceitos. Se você se esfriou com a igreja, eu lamento as igrejas que você frequentou, eu lamento, porque fizeram a tua cabeça. Agora, essa casa aqui tem honra, essa casa aqui tem um pai. Eu posso não ter algumas qualidades que você admira, mas a consciência pura, a honestidade, a sinceridade para com você e para com Deus eu tenho. Por isso que se você foi enganado em alguns lugares, o teu amor esfriou em alguns lugares, desculpa, você deveria considerar que esse lugar é diferente. Irmãos, nós precisamos ter coragem de falar assim, a nossa igreja é diferente. Eu posso responder pelas outras igrejas? Não posso. Eu respondo por aqui. Pastor, mas tal igreja tem 5.000 pessoas. Pois é, eu prefiro 100 honestas. 120, 180 honestas. Com sinceridade, com fogo no coração. Sabe por quê? Porque para Deus não é progressão aritmética. Os matemáticos aí, para Deus é progressão geométrica. 1 derruba 1.000, tá bom? 2 derruba 5.000 e assim vai. Muito pode a oração, o efeito, o poder de um justo. E se você é justo, nós vamos mudar este mundo. A gente canta. E uma das coisas que eu sempre questiono é justamente isso. Por que poucas almas são ganhas? Eu não quero que nós tenhamos aqui um ministério proselitista e ficar tirando pessoas de igreja. Não. Está cheio de alma que está ainda perdida. Eu quero essas almas. Não estou falando que outras pessoas não podem vir para cá se Deus não mandar. A igreja está aberta e assim será. Mas Deus quer que a gente busque o perdido. Então a gente precisa começar a fazer um ajuste
talvez na nossa rota. É um tempo de a gente fazer um ajuste em nossos ministérios e falar assim: ei, eu quero vidas, eu quero vidas. Eu gosto de ver pessoas que saem daquele meio religioso, né? Não para abandonar uma igreja, né, Guga? Mas eles saem porque eles falam assim: tem almas para serem ganhas lá. Eu gosto de ver e ouvir Todd White, não sei se você já ouviu falar, na rua, pregando, falando, fazendo uma coisa que a igreja geralmente não gosta de fazer. Reinhard Bonk, pregador alemão, evangelista alemão, ele tem uma série de vídeos que são maravilhosos e ele mostra justamente a igreja como estando num grande barco. E é gostoso demais, porque no barco eles estão cultuando, eles estão num tempo tão gostoso, e eles vão ter um jantar de gala, e tocam-se hinos maravilhosos, e aquele clima gostoso. Mas de repente, o marinheiro e o capitão chegam lá para o dirigente do culto que está dentro do barco e falam assim: olha, desculpa incomodar a festa, mas a gente recebeu um aviso de um barco próximo que está naufragando. Um barco próximo que está naufragando. E a gente precisa ajudá-los. E o dirigente da festa, ele diz assim: olha, desculpa, a gente vai ter um culto aqui. A gente não pode parar. Já está tudo feito, a programação, o jantar, os músicos estão lá, a gente não pode. O propósito do nosso barco aqui. Aí o marinheiro insiste: Senhor, o propósito do barco é a gente salvar as pessoas que estão naufragando. E eles mandaram um alerta, eles estão afundando. E ele insiste, e ele diz que não, nós precisamos continuar o nosso culto. E o que acontece? Fecha-se as portas e o culto continua. Mas poucos trabalhadores daquele barco, alguns marinheiros e o capitão, eles falam: não, nós vamos. E eles colocam os botes na água e vão justamente tentar salvar aquele barco que estava afundando. Acho que você entendeu a analogia. Nós nunca vamos... A igreja local, ela é sagrada. E a igreja local sempre vai haver. Você nunca vai me ver falando contra a igreja local, entende isso? Você nunca vai me ver falando contra a igreja local. A igreja local é importante demais. É onde a gente desenvolve os dons, os talentos, o ministério. Coisa boa demais. Mas só que na proporção nós precisamos ser iguais. Da mesma forma que a gente coloca força na igreja local, a gente precisa colocar força para salvar o que está perdido também. Amém? Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 9, verso 9. Hebreus capítulo 9, verso 9. É isto uma parábola, ele está falando de um contexto interessante, mas eu quero só ler essa parte da frente. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Eu quero propor a você nesse tempo de preparação, onde vamos ganhar vidas, onde vamos discipular, onde vamos pregar, eu quero propor a você, diante do Senhor, uma honestidade e uma sinceridade. Você sabe o que é isso, ser honesto? Você sabe o que é ser sincero? Sincero é sem cera, literalmente, tá bom? Eu proponho a você que nós tenhamos, primeiramente, diante de Deus, uma honestidade como a gente nunca teve. Para Deus, eu pergunto a você, a gente consegue esconder alguma coisa de Deus? Não é possível esconder nada de Deus. Então você pode até ser honesto com Ele e arrazoar. Arrazoar é colocar suas razões diante dele. Senhor, eu não entendo isso. Senhor, eu não compreendo porque eu ajo assim. Senhor, eu não entendo porque eu não desfruto de algumas coisas. Você pode chegar diante de Deus e não precisa, se você entender isso, não precisa de mais ninguém. Porque Deus, Ele está disponível para você. Então você precisa ser sincero diante dele. Rasgar o seu coração. Você entende o que eu estou falando? Faz sentido para você isso? Faz sentido? Rasgar o coração.
Porque Deus, uma coisa que Deus admira, e uma das coisas que ele admirava em Davi, eu acredito que era justamente a sinceridade, a honestidade. Davi não chegava com meias palavras, ou tentando esconder algo, ou tentando apresentar algo que ele não era. Eu acho que a gente precisa chegar diante de Deus e sermos honestos. Senhor, eu estou errando nisso. Tenho vontade de mudar, não tenho forças. Algumas coisas não estão acontecendo. Você precisa ser honesto diante de Deus. A gente precisa ser sincero no sentido de falar, rasgar o nosso coração. Isso não é desculpa para a gente parar na fé. Mas é você entender que Deus recebe suas orações e Ele compreende você. Amém? E Ele está disposto a perdoar seus pecados e mudar a sua vida. Então nós precisamos ser honestos diante de Deus, sinceros diante de Deus. Mas eu quero propor uma segunda fase dessa honestidade. Eu queria que nesse novo tempo nós fôssemos muito honestos e sinceros com as pessoas, com o seu irmão, com a sua família. Quando você vier conversar comigo, seja honesto, rasgue o seu coração, não me venha com meias palavras, não tenta esconder coisas. Porque eu não tenho mais tempo a perder. A gente está caminhando para um tempo que a gente fala assim, cada minuto é importante. Então, eu tenho o maior prazer de atender, mas eu quero que você seja honesto. Que você rasgue o seu coração, fale o que está pegando, a gente conversa. Porque cristão é para conversar, se perdoar e continuar a caminhada. Não é para parar, amém? Então, eu proponho isso. Um terceiro momento, eu proponho que você seja honesto com você mesmo. Honesto com Deus, honesto com as pessoas e honesto consigo mesmo. Pastor, isso são etapas diferentes, são dimensões. Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. São coisas diferentes. A primeira honestidade você precisa ser diante de Deus. Fala o que você errou diante de Deus. Confessa diante de Deus seus pecados. Fala o quanto você é falho. Senhor, eu pisei na bola. Desculpa o termo. Mas eu errei novamente. Eu sou falho nisso. Chega diante de Deus. E o Espírito Santo, ele vai falar com você, ele vai propor e ele vai te fortalecer. Mas seja honesto com as pessoas, por favor. Não tenha meias palavras com as pessoas. Seja honesto, respeite as pessoas. Mas seja honesto com você mesmo. Não sabote a você mesmo. Porque quando eu fico me sabotando, eu fico procrastinando aquilo que Deus quer fazer na minha vida, eu não estou sendo honesto comigo mesmo. Então seja honesto, deixa Deus trabalhar. Mas esse texto, ele fala de algo muito poderoso. Eu quero que você capte isso essa manhã. E eu vou continuar esse assunto à noite. A parte 2 é à noite. Então, se você quiser receber a bênção completa, tem que vir à noite, amém? Mas ele está dizendo justamente que os sacrifícios de animais, eles não eram eficazes para o quê? Para nos aperfeiçoar. E ele fala no tocante, no finalzinho ali, no tocante à consciência, eles eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Repare só, uma das coisas mais importantes na sua vida, para você ter força, vigor, todos os dias, é você ter uma consciência pura diante de Deus. Diante dos homens e diante de você mesmo. Amém? Vou falar de novo. Consciência pura diante de Deus, diante das pessoas e diante de você mesmo. E ele fala que os sacrifícios que se prestavam matando animais na velha aliança, eles eram ineficazes. Deus olhava, recebia aquele sangue, aquela oferta, como uma futura e aperfeiçoada oferta que viria através de Cristo, mas ele recebia no sentido de perdoar pecados, de esquecer pecados, ainda que por um tempo. Então, uma das ferramentas mais importantes que Deus quer colocar na sua vida é fazer você andar em consciência pura. Já ficou com a consciência pesada? Já ficou com consciência pesada de coisas erradas que você fez? Para com Deus, para com pessoas, para com você mesmo. Já ficou? Sabe quando a consciência te acusa? Puxa, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter falado. Puxa vida, eu deveria ter ouvido melhor, eu deveria ter orado mais. Então a consciência, ela nos direciona, ela nos, num sentido bom, até ela nos acusa, no sentido de mostrar aquilo que estamos errados. Mas o que Deus quer para mim e para você é que a gente não tenha esse peso na nossa vida.
Pelo contrário, que a nossa consciência seja pura o tempo todo. Que a gente tenha uma consciência leve o tempo todo. A gente caminhe tranquilo, sabendo que a gente não deve nada para Deus, e de fato não devemos. Mas eu preciso que você aprenda sobre o sangue purificando a nossa consciência. A gente cantou algo muito interessante hoje. Então, os ritos, ofertas e sacrifícios, meus irmãos, eles não eram capazes de aplacar a nossa consciência. Eu quero dizer para você, qualquer religião, repare que eu vou dizer, toda e qualquer religião, ela é, inclusive, o verbo da vida, tá bom? Se você vê o verbo da vida como religião ou denominação. Repare que eu vou falar. Qualquer religião é totalmente ineficaz quanto à purificação da nossa consciência. Por quê? Porque somente o sangue de Cristo pode purificar a nossa consciência. E as pessoas que não entendem o sangue de Cristo, elas precisam entender o sangue de Cristo. Então, naquela época, o homem, ele ansiava viver tranquilo, sem dever nada, ou deitar a sua cabeça num travesseiro e saber que a sua consciência estava pura. Mesmo porque uma consciência pura te traz alegria, sim ou não? Quando você tem algo que você sabe que não está bem, você fica meio assim, nem sorrir direito você consegue. Mas quando as coisas estão bem, você fala, minha consciência está tranquila. O sono não é melhor? O sono não é melhor? A saúde não flui melhor? Os relacionamentos não fluem melhor? É assim que funciona, tudo funciona desse jeito. Então, viver sem culpa, irmãos, viver sem condenação, com total certeza de que Deus nos perdoou. Isso é uma das maiores bênçãos que o cristão pode desfrutar na face da terra. Pastor, não é a unção, não é o poder de curar as pessoas, não, é a consciência tranquila. Por isso que quando a gente fala de consciência tranquila, a gente fala de certeza de salvação. Fala-se pouco, né, sobre certeza de salvação. Quantos têm certeza da salvação? Levante a mão. Você precisa ter certeza da salvação. Não é por você, foi por causa da obra de Cristo. Então, a certeza, ela me acompanha também, sabe por quê? Porque eu tenho uma consciência pura diante de Deus, amém? Eu preciso ter, amém, irmãos? Está comigo ainda? Sacrifício, religiosidade, ritual, nunca teve poder de purificar a consciência. Nunca teve e nunca vai ter. Nenhum esforço, nenhuma tentativa humana, por mais que você tente falar, seja inteligente, seja bem articulado, nada vai conseguir purificar a tua consciência. Porque se fosse assim, se o meu esforço conseguisse purificar a minha consciência, a gente não precisaria de Jesus. A gente estaria se enganando. Mas Jesus não só morreu na cruz para salvar a mim e a você, diga amém, mas ele também, derramando o seu sangue, ele conseguiu nos purificar. A única coisa que de fato pode nos purificar a consciência é o sangue da cruz de Cristo. A única coisa que pode purificar a sua consciência é o sangue da cruz de Cristo. A única coisa que pode purificar a sua consciência é o sangue da cruz de Cristo. A única coisa que pode purificar a tua consciência é o sangue da cruz de Cristo. Aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 14. Hebreus capítulo 9, verso 14. Vem aqui, louvor, para a gente cantar essa música. Muito mais o sangue de Cristo. Vem cá. 9,14 diz assim, ó. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém. O sangue de Cristo. Se você olhar, à noite talvez eu consiga ler um pouco mais desse texto, mas se você olhar, a ideia aqui, justamente quando havia o sacrifício de animais, é como se o pecado fosse varrido ou barrido para debaixo do tapete. Era só aplacando uma aparência, porque o pecado de fato não era perdoado.
Porque o escritor de Hebreus, na minha concepção, o apóstolo Paulo, ele diz, não é? Ele diz que o sangue de bodes e ovelhas não tenham o poder de purificar os pecados. Mas ele fala no 14, muito mais, né? Ele fala em muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Aleluia. Purificará a nossa consciência de obras mortas. Para quê? Para que você possa servir ao Deus vivo. Amém? A ideia de andar com uma consciência pura diante de Deus é que justamente você pode servi-lo com integridade, com entusiasmo, com força, com amor. Amém? Não desanimando nunca, entendendo isso. Aleluia. O sangue de Cristo, ele tem o poder de colocar você nessa situação. Repare, meu irmão, minha irmã, eu quero que você perceba, por mais que nós tenhamos as nossas dificuldades no dia a dia, os nossos desafios, tem questões familiares, tem questões emocionais, e a gente entende que isso nos acomete em algum momento da nossa semana, do mês, não importa. Em algum momento você pode até ser falho, como eu e você somos falhos, mas o que eu quero mostrar a você, o sangue de Cristo nos coloca numa condição de ser justificados. Ele nos coloca numa condição de justiça. Se você for traduzir a palavra justiça é a condição que o cristão se encontra. Aleluia, aleluia. Sem pecado, sem culpa, sem condenação, sem peso na consciência, como se o pecado nunca tivesse existido. Aleluia. É a condição. Pastor, isso, o senhor falando desse jeito, o senhor não percebe que o senhor pode dar licença para as pessoas pecarem? De forma nenhuma. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que faremos, pois, irmãos? Nós vamos permanecer no pecado para que abunde a graça? Ele fala, de modo nenhum. Pelo contrário, nós vamos entender essa graça, essa justificação, esse sangue, e viver com a consciência pura. Amém? Eu sei que precisamos ajustar as nossas rotas, inclusive de coisas erradas que fazemos. Pecados precisam ser tirados de nossa vida, sim. Nós precisamos ajeitar e afinar o nosso compromisso com Deus. Mas o que eu quero ressaltar, exaltar, destacar esta manhã, que você precisa entender, que você foi feito justiça. Você vai ler lá em 2 Coríntios capítulo 5, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aleluia. Não existe mais pecado, não existe mais condenação. A sua consciência precisa estar bem tranquila. E uma consciência pura diante de Deus, ela vai ser o caminho para que você esteja numa consciência pura diante das pessoas e diante de você mesmo. Eu quero terminar, irmãos, e a gente vai cantar essa música antes de a gente ir para a ceia. Quero dizer a você, o sacrifício da cruz foi eficaz. O que significa, pastor, o sacrifício eficaz? Irmãos, ele foi propício, ele foi exato, ele foi na veia, ele foi no ponto. Ele foi suficiente para apagar ou purificar os pecados da humanidade, para todo aquele que crê em Cristo. Eu quero dizer, o sacrifício eficaz de Cristo significa que você não precisa mais sacrificar. Mas eu vou mais além. Eu sei que você não sacrifica cordeirinho na sua casa, você não mata a galinha para oferecer para Deus, você não faz isso, porque a época dos sacrifícios já cessou. Mas o que você precisa estar consciente é que além de justo, Ele te fez com uma consciência pura. Você pode andar muito bem. Irmãos, repare, se você não anotou nada, tenta anotar o que eu vou falar agora. A consciência pura é um caminho para a sua saúde. Algumas pessoas perguntam, por que eu ando tão doente? Porque consciência errada te traz
situações erradas no seu corpo. Mas eu quero dizer, o sacrifício da cruz, ele é eficaz. É uma obra exclusiva e foi totalmente completa através de Jesus. Amém? Você foi incluído, é o que nós celebramos hoje na ceia. Você foi incluído na morte e na ressurreição de Cristo. Isso precisa fazer sentido para você. O seu pai está ensinando aqui. Isso precisa fazer mais sentido para você do que eu falar que ele vai te abençoar com uma promoção. Isso precisa fazer mais sentido para você do que eu falar que você vai ser abençoado essa semana. Quando nós falamos da redenção, é a maior bênção. É isso que deveria fazer os cristãos correrem. É isso que deveria fazer você gritar de alegria e felicidade. Porque essa é a maior dádiva do cristão. Eu vou falar de novo. E eu queria que você repetisse. Diga assim: eu fui incluído na morte e na ressurreição de Cristo. Amém. Você foi incluído. Você morreu com Ele. Teu pecado ficou apregoado na cruz. A condenação que havia sobre você, como diz lá em Colossenses, ficou apregoada na cruz. Entende? Entende? Por isso que você morreu com Cristo. Mas olha que interessante, não ficou morto, Ele te incluiu na ressurreição. E essa ressurreição Ele quer que você entenda, você pode andar com alegria, novidade de vida. Não tem mais condenação, irmão. Faça da sua vida o melhor. Faça a sua vida feliz. Faça a sua vida alegre. Leva essa alegria para as pessoas. Olhe para dentro de você. Ajusta a sua rota. Ajusta a rota no que tange a sua alegria. Porque nós precisamos. Uma das armas que eu tenho convicção que nós vamos ganhar pessoas é a nossa alegria. É a nossa alegria. Eles vão falar: vocês são loucos, por que vocês estão tão alegres? Aí você não vai falar: não é porque eu estou próspero, não é porque eu fui curado, não é porque eu tenho toda a provisão. Não, é porque o sangue purificou a minha vida. O sangue de Cristo me incluiu na morte e na ressurreição dele. Tenho tudo nele. Essa alegria. Irmãos, não precisamos de mais nada. Com Cristo tudo é acrescentado. O evangelho precisa de muitos pregadores, precisam ser corrigida a rota, porque se fala muitas bobagens. O evangelho não se trata de prosperidade. O evangelho não se trata de cura. O evangelho, entenda, não se trata de cura tão somente, porque é cura também, eu entendo isso. O evangelho não se trata de prosperidade tão somente. Não se trata somente dos benefícios que eu tenho. Porque todas essas coisas, Deus é muito bom. E eu conheço o meu Deus, que Ele é bom. Que Ele já tem me dado e tem nos dado todas essas coisas. Você pode dizer amém? Agora, o evangelho que precisa ser ajustado é justamente esse sacrifício. Nós fomos incluídos na morte e na ressurreição. É tão poderoso o negócio. Que não se trata de nada do que eu fiz. Repare, e nada do que eu vou fazer. Quando a gente começa a entender isso e começa a falar da salvação, da graça, tem algumas coisas que buga na cabeça. Mas a gente pode entender que não se trata de mim e de você. Por isso que nossos cultos eles têm que ser cristocêntricos. Nós estamos exaltando aqui a Cristo. É Cristo que está aqui. Você está entendendo? Não é o seu problema. Não é suas questões. Porque Deus sabe muito bem as suas questões. E muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus só porque nós queremos uma resposta. Mas o Evangelho, ele é muito mais do que isso. É eu me apresentar diante dele. E nessa manhã de ceia, o que eu faço? Eu renovo. Eu entendo assim, eu renovo os meus laços com Ele. Eu relembro o que Ele fez por mim. Eu relembro. E eu me comprometo a ajustar a minha rota. Ajustar coisas que não estão certas. Sabe o avião? Sabe?
Você não é piloto, eu sou piloto. Repare, eu vou te ensinar algo aqui. Não, você não é piloto não, mas nem eu sou, mas eu sei que eles ajustam a rota nos botãozinhos, né? Aqueles aviões, às vezes é um grau que eles mudam assim. E numa viagem longa, você vai ver que se um grau estiver torto, vai chegar num lugar totalmente errado. Não estou falando de salvação, talvez você não chegue num propósito. Mas quando a gente ajusta o grau certinho no que Deus está falando para mim e para você. O botãozinho está aqui em cima, ajustei. Num primeiro momento, o avião não faz nem mexe. Mas num segundo momento você vai ver, opa, ele começou a corrigir uma rota. Eu estava indo para lá, mas eu corrigi, opa, estou indo certo agora. Estou indo certo, eu vou chegar onde Deus tem para mim. Você vai chegar onde Deus tem para você, amém? Você entende isso? Você entende? Então, irmãos, vamos andar, queridos, vamos andar em boa consciência. A obra da cruz, como eu disse, é eficaz. É eficaz. É eficaz para a salvação. É eficaz para ajustar as rotas na sua vida. Consciência pura. Ande a partir de hoje. Renove os seus laços. Renove os seus laços diante do Senhor hoje. Ajuste a sua rota. Ande em consciência tranquila diante de Deus. Consciência pura diante de Deus. Seja sincero diante de Deus. Seja sincero com as pessoas. Talvez seja até o momento de você dar um abraço e falar assim, rapaz, desculpa, eu fui meio dissimulado com você. Eu fui falso com você. Desculpa, eu falei mal de você. E depois, num terceiro momento, ande em sinceridade com você mesmo. Porque essas coisas vão trazer saúde e bênção para a sua vida. Amém, queridos? Vamos cantar aquela canção que os meninos cantaram. Muito mais, o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas. Amém, querido? Glória a Deus. Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!